Bom, pessoal, vamos lá, correção da atividade da aula passada e nós vamos falar hoje sobre geometria analítica e distância entre pontos, entre dois pontos. Bom, deixei para vocês alguns exercícios do livro, vamos corrigir eles aqui nessa aula para ver se vocês conseguiram acertar ou não, tá? Então vamos lá, o primeiro exercício está pedindo apenas para vocês marcarem os pontos no plano cartesiano. Então aqui nós temos aqui o ponto A, então basta você olhar no gráfico, né? Que o ponto A tem coordenada aqui, ó, tinha coordenada 2, certo? E coordenada, temos aqui ó, coordenada 2 e coordenada 5, então 2 e 5. O ponto B tinha coordenada 5, né? E coordenada 2, sempre assim, ó, primeiro valor para x, segundo valor para y. É sempre desse jeito que a gente apontava o exercício. Bom, vamos continuar aqui. Esse aqui é o exercício da página 94, né? Deixa eu só habilitar aqui para eu poder responder junto com vocês, tá? O exercício aqui da página 24. Então aqui a gente tem aqui, ó, por exemplo, onde está a coordenada C? A coordenada C é menos 4, né, que é o valor de x, e 3, que é o valor de y. Tá? Então, bem tranquilo. A coordenada E tem lá ó, 3, que é o valor para x, né, e menos 4, que é o valor de y. Sempre nessa ordem, ó, 3, depois y. Então, bem facinho, esse é o exercício número 1. O exercício número 2, agora ele quer o contrário. Ele quer que você pegue os pontos e marque no plano cartesiano. No exercício 1 era você pegar quais são as coordenadas dos pontos que já estavam marcados. Então vamos lá. Olha, no primeiro aqui, ó, a coordenada A é 1 e menos 2. Então é 1 para x, né? Tá aqui. E menos 2 para y. Então por isso que essa aqui é a coordenada A. E a coordenada B, né? Alternativa B. Aqui está falando assim, ó, qual é o ponto D? 0 para x e 3 para y. Então, 0 está aqui. Ó. Então, 0 é para x e 3 é para y. Então, eu vou marcar em cima em cima do eixo y, no ponto 3, tá? Que esse aqui é o ponto que eu quero como referência, esse aqui é a letra D. E assim sucessivamente. Então, marcar ponto é bem tranquilo. Você marca primeiro o valor de x e depois o valor de y. Por exemplo, essa aqui, a letra I aqui, por exemplo, 3, vou marcar para x e 0 para y. Então, vou marcar em cima do 3 aqui, ó. Por quê? Porque a outra coordenada é 0, tá? Então, 0 está aqui. Então, é como se o y não existisse. Então, eu vou marcar somente o valor de x, porque y é 0, tá? E assim vai. Você marcaria todos os pontos no plano cartesiano e ficaria mais ou menos igual a esse gráfico que eu estou mostrando para vocês. Vamos lá. O exercício número 5 que eu pedi para vocês era sabendo que o ponto P, que é esse valor aqui, pertence ao terceiro quadrante. Então, vamos lembrar, né, como é que é esse negócio de terceiro quadrante. Então, aqui a gente tem o plano cartesiano, temos aqui ó, o primeiro quadrante, sentido anti-horário, segundo e o terceiro. No terceiro quadrante, nós vamos ter coordenadas negativas para x, tá? E negativas para y. Então, aqui ó, eu vou ter dois valores negativos, certo? Então, o ponto P, ele tem duas coordenadas aqui, ó. Ele tem essa coordenada aqui, que é o x, e essa outra coordenada aqui, que é o y. Então, o que eu sei dessas duas coordenadas? Que elas têm que ser duas coordenadas o quê? Negativas, porque o exercício fala que ela está no terceiro quadrante. Então, quais são esses valores de m para que ela seja negativa? Então, para isso, a gente vai ter que fazer uma série de continhas. A primeira é o seguinte, vamos pegar lá o valor de x, que é 2m mais 1, e colocar menor do que zero. Por que menor do que zero? Porque aí eu garanto que esse termo aqui, né, que é o x, se ele é menor que zero, eu garanto que ele é o que? Negativo. Aí é só fazer continha. Pega esse 1 que está positivo, passa para o outro lado, negativo, ele passou para cá. E agora o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, ficou menos meio.
Então, essa aqui, ó, é o primeiro valor de m. Agora, vamos pegar a segunda parte de m, que é menos 3, menos 4, e também é menor do que zero. Por quê? Porque eu garanto que essa parte aqui também tem que dar negativo. Então, vamos lá, passo o 4 para o outro lado, vai ficar menos 3 menor que 4. E eu multiplico por menos 1, porque essa parte aqui está negativa. Aí troco os sinais, ó. Aqui onde é menos ficou mais, e aqui onde era mais ficou menos. Além de trocar o sinal, eu tenho que inverter o sinal da desigualdade. Aqui era menor, tem que ficar maior, tá? E aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Então, aqui eu tenho a segunda resposta. Se você perguntar, por que está invertendo aqui o sinal da desigualdade? Porque, olha só, se eu tenho 2 é menor do que 5, quando eu multiplico por menos 1, o que vai acontecer? Aqui eu vou ter menos 2 e aqui eu vou ter menos 5. Aí o que vai acontecer? Se eu usar o mesmo sinal, eu estou dizendo que menos 2 é menor que menos 5. E não é, né? O menos 2 ele é o quê? Maior que menos 5. Então, por isso que essa desigualdade ela tem que ser invertida. Enfim, então eu cheguei aqui em duas respostas. Mas será que as duas servem para mim? Para isso, eu vou ter que analisar as duas respostas. Vamos lá, vamos fazer uma reta para o primeiro valor de n. O primeiro valor de n é menos meio, então vou marcar aqui. Tá, então esse aqui vamos supor que isso aqui é a bolinha do menos meio. Então eu vou pintar para a esquerda. Tá? Por quê? Porque está falando assim que esse m é menor do que esse valor. Agora vamos fazer outra reta para essa outra resposta. Aqui eu tenho menos 4 terços. Então aqui eu tenho uma bolinha por menos 4 terços. E eu vou pintar então para a direita. Tá? Então vou pintar para a direita. Então se você observar aqui, ó, o que acontece nessas duas retas? Onde é que ela foi pintada, o trecho que foi pintada nas duas ao mesmo tempo? Vamos analisar, ó, o trecho que foi pintado, ó, tem essa parte e essa parte. Então, ó, aqui a gente tem 4, deixa eu apagar aqui para vocês verem, ó, menos 4 terços. Então, aqui eu tenho uma bolinha aqui e outra bolinha aqui. E o trecho que foi pintado é justamente esse trecho aqui do meio. Ele foi pintado nas duas retas ao mesmo tempo. Então, isso significa que o meu M está aqui no meio. Se ele está aqui no meio, eu leio assim, ó. Eu leio que o M ele é maior do que esse valor e esse mesmo m é menor do que esse valor. Por isso que a gente fala que m pertence aos reais, essa barrinha significa tal que o m está entre os dois valores. Ó, o m está entre os dois valores, por isso que a resposta é desse tipo. Ok? Vamos lá. O próximo exercício é o exercício número 6. Ele pede para você calcular a distância entre os pontos. Para calcular a distância entre pontos, vamos ter que jogar na fórmula. Só lembrando, então, que essa fórmula é o seguinte. Essa fórmula a gente tem que lembrar que ela é dada desse jeito. Ó. Distância de AB é igual a raiz. Aí você vai subtrair os valores de x e elevar ao quadrado. E somar com a subtração dos valores de y e elevar ao quadrado. Então, a fórmula é só isso. Então, vamos ver aqui, ó. Se eu estou falando da primeira aqui, da letra A, então o x, ó, é 3 e 1. Então, eu vou subtrair, ó, 3 menos 1 e elevar ao quadrado. Depois o y, ó, é 7 e 4. Então, eu vou subtrair 7 menos 4 e elevar ao quadrado. Conclusão que eu chego, ó, 3 menos 1 é 2 e 7 menos 4 é 3. Eleva ao quadrado e somo da raiz de 13. Essa é a primeira resposta que eu cheguei aqui, ó, na letra A. Então, na letra B, a mesma coisa. Ó, eu vou subtrair os valores de x e subtrair os valores de y. Tá? Só lembrando que eu posso pegar na ordem que eu quiser. Então, olha só, eu peguei aqui, ó, 3 menos 3. Coloquei aqui. Aqui eu peguei menos 1 menos 5, por isso que ficou assim. Então, aqui vai dar 0 e menos 1 menos 5 dá menos 6. Resolvendo, dá 0 mais 36, que é igual a raiz de 36, que vai dar 6. Por isso que essa resposta é 6. Aqui, ó, mesma coisinha, só que como aqui é 0, ó, então vai ficar menos 2, menos 0, menos 5, menos 0. Acaba ficando o menos 2 e o menos 5. E quando eu elevo ao quadrado, vai dar 4 e 25, então vai dar a raiz de 29. Bem tranquilo.
Aqui a distância de MN eu coloquei 0 menos a raiz de 5, certo? Depois eu peguei menos 2 menos 2. Então ficou assim, ó, menos 2 menos 2. Aí como esses dois sinais aqui eles vão chocar, ó, menos com esse menos vai ficar o quê, ó? Mais, tá? Então ficou menos 2 mais 2. Por isso que aqui vai ficar assim e aqui vai dar zero. Então essa raiz de 5 elevado ao quadrado, eu posso cortar, né? Se eu quiser. Então aqui vai dar apenas a raiz de 5. Onde é que eu cortei, professor? Bom, isso aqui vai dar zero e aqui eu cortei, ó, essa raiz com 2, tá? Aí você fala assim, professor, mas por que ficou positivo e não negativo? Porque como que é um expoente par, então expoente par, ó, deixa esse sinal aqui positivo. É como se ficasse assim, ó, menos raiz de 5 vezes menos raiz de 5, né? É como se ficasse assim. Aí, menos conhecimento fica mais, tá? É como se ficasse, ó, raiz de mais raiz de 5 ao quadrado. Aí eu cancelo esse com o quadrado. Sobra só o que está lá no meio, raiz de 5, tá? Por isso que a resposta é o próprio raiz de 5. Bom, vamos continuar então o próximo exercício. O próximo é o exercício 7. Ele pede também a distância entre pontos. Então aqui vai ficar, ó, menos 3 menos, ó, então ficou 3 menos 3. Então, ó, quando choca esses dois sinais aqui, ó, vai ficar o quê? Positivo. E depois ficou, ó, menos 3 e 3. Então, ficou menos 3 e o menos da fórmula, menos 3. Ok? Então, aqui vai ficar 6 ao quadrado e aqui vai ficar menos 6 ao quadrado. Como tudo é elevado ao quadrado, fica tudo positivo. Então, ficou aqui, ó, 36 e aqui também vai ficar 36. Somando os dois dá 72, certo? E 72 é 6 raiz de 2. Por quê? Porque isso aqui, ó, é o mesmo que escrever, ó, 36 vezes 2. Não é duas vezes o 36? E a raiz de 36 é 6 e a raiz de 2 não existe. Isso fica 6 raiz de 2, que é a resposta que ele me deu aqui, certo? Vamos lá. O próximo é esse aqui, ó, letra B. Menos 4 e 0, certo? E 0 e menos 3, tá? Estou subtraindo os valores. Então, ficou menos 4 ao quadrado, menos 3 ao quadrado. Então, vai dar 16 mais 9, que vai dar raiz de 25. E, finalmente, raiz de 25 é 5, ok? Vamos para o exercício número 8. O 8 é o seguinte, calcule a distância de A até B, sabendo que ela é igual a 3. Então, a distância de A até B ele já me deu, ó. É quanto? 3. Então, vamos subtrair o x, ó. É A e 0, então fica A menos 0. Depois é 1 e 2, então fica 1 menos 2, ok? Como a distância de AB eu sei que é 3, então já vou colocar aqui. E aí a gente tem o que? A menos 0 vai ficar A ao quadrado, então fica só A ao quadrado. E 1 menos 2 é menos 1 ao quadrado. Como eu vou levar ao quadrado, né, vai ficar tudo positivo. Então, o A ao quadrado mais 1 igual a 3. Para mim resolver da agora para frente, o que, que vai acontecer aqui? Eu vou levar os dois lados ao quadrado, porque isso aqui é uma igualdade. Para quê, professor? Para cortar a raiz. Ó. Então, agora eu posso cancelar aqui com 2, certo? Cancelou, ficou 3 ao quadrado dá 9. Cortei a raiz com 2, sobra só A ao quadrado mais 1. Esse 1 está positivo, vai para o outro lado, ó, ele vai para o outro lado negativo. Então, aqui vai dar 8 e aqui A ao quadrado. E, finalmente, esse quadrado vai para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, isso aqui fica A igual a raiz de 8, tá? E a raiz de 8 é 2 raiz de 2. Por quê, professor? Porque a raiz de 8 é como se fosse 4 vezes 2. 4 vezes 2 não é 8. Então, a raiz de 4 é quanto? 2. E a raiz de 2 não tem. Então, por isso que fica 2 raiz de 2. Tá aqui, até coloquei aqui em cima a resposta. Então, esse aí é o exercício número 8. Ok? Essa é a correção da primeira parte. A segunda parte nós temos aqui, ó, 9, o exercício 9, que diz o seguinte: um ponto P pertence ao eixo das abscissas e é igual, né, ou é equidistante dos pontos A e B. Quais são as coordenadas do ponto P? Então vamos lá. Se P é equidistante, ele está na mesma distância. Então é como se a gente tivesse uma reta, a gente tivesse aqui um ponto A, um ponto B, e esse ponto P estivesse no meio, tá?
tá? Ele poderia estar aqui também, ó. Ele poderia estar aqui, ó, ponto P, ele poderia estar aqui. O importante é que ele estivesse aqui, ó, na mesma distância dos dois pontos, tá? Mas eu quis colocar no meio só para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, o que a gente tem aqui? Que as distâncias são equidistantes, que significa a mesma distância. Então, eu tenho a distância de A até P. Essa distância de A até P é igual à distância de P até B. Por isso eu igualei aqui, ó, as distâncias elas são que iguais. Então, jogando na fórmula para cada um, a gente tem o seguinte, ó. A distância de PA, quem é o P? Eu não sei, então eu vou chamar o P. Ele está dizendo o seguinte, que o P pertence ao eixo das abscissas. Pertencer ao eixo das abscissas significa, ó, que aqui eu tenho um plano cartesiano. Então significa que o ponto P ele está aqui em cima, ó, em cima do eixo quê? Do eixo X. Então se ele está em cima do eixo X, ele tem coordenada alguma coisa para X e 0 para Y. Por isso que eu estou chamando aqui, ó, que o ponto P tem coordenadas X e 0, porque ele está em cima do eixo das abscissas. Pronto. Então, se o ponto é x e 0, então a gente vai analisar o PA. Cadê o A? Então, a gente tem aqui, ó, o ponto A, que é menos 1 e 2, e o ponto P, que é x e 0. Então, vamos subtrair o x, ó. Menos 1 menos x, está aqui, ó. Menos 1 menos x. E depois a gente tem o quê? 2 menos 0, está aqui, ó. 2 menos 0, ok? E agora a gente tem o ponto B. O ponto B é 1 e 4. Então, a gente vai pegar lá, ó, o x menos x. Então, ficou, ó, x menos 1. Tá aqui, ó, x menos 1. Depois a gente pegou o quê? 0 menos 4. Tá aqui, ó. 0 menos 4. Ok? E elevei ao quadrado porque eu joguei na fórmula. Beleza. Então, joguei tudo na fórmula. Vamos pensar agora como é que vai ficar isso. Aqui eu vou cancelar essa raiz com essa, porque eu elevo os dois lados ao quadrado, certo? Então, pode cancelar as duas raízes, porque se eu levar os dois lados ao quadrado, ela vai cancelar. Aqui vai ficar, então, esse carinha aqui elevado ao quadrado. Esse, eu vou só repetir, né? Esse aqui é quadrado, ficou desse jeito. O que eu posso resolver por enquanto? Eu posso resolver o que está no parênteses e o que está aqui fora. Vamos resolver por parte. Esse aqui, ó, é menos 1 menos x ao quadrado. Então, isso aqui é como se eu escrevesse, né? Menos 1 menos x vezes menos 1 menos x. Porque se está ao quadrado, é esse parênteses de novo. Então, vamos multiplicar assim, ó. Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1 positivo. Menos 1 vezes menos x vai dar mais x, que são sinais iguais. Aqui também, ó, menos x vezes menos 1 vai dar mais x. E menos x vezes menos x vai dar mais x ao quadrado. Então, aqui fica 1, x mais x vai dar 2x, e aqui vai dar x ao quadrado. Então, eu cheguei nessa resposta aqui, ó, certo? E tá aqui, ó, essa resposta ela tá aqui, ó. E aqui ficar, ó, menos 2 menos 0 vai dar 2. E 2 elevado ao quadrado dá o quê? Dá 4, certo? Então, esse mesmo cálculo eu vou fazer para o outro lado da igualdade. Vamos ver? Ó, o mesmo cálculo eu vou fazer para o outro lado. Então, aqui, ó, x ao quadrado, né? Então, eu estou multiplicando aqui, ó, na verdade, ó, x menos 1 ao quadrado é igual a x menos 1 vezes x menos 1. E aqui eu estou aplicando o quê? A distributiva. Quando eu faço isso, eu vou chegar nessa resposta aqui. E 0 menos 4 vai dar menos 4 ao quadrado, que vai dar o quê? 16, tá? Então, essa é a continha básica que a gente teria que fazer. Bom, feito isso, agora a gente vai analisar a nossa equação, certo? Analisando a equação, o que a gente pode cancelar? Bom, se você analisar aqui, ó, esse 1, se eu passar para o outro lado da igualdade, aqui está o sinal de igual. Então, esse 1 aqui, se eu passar para o outro lado, ele vai ficar negativo, então ele vai cancelar. Então, eu posso cortar, né, o x quadrado com x quadrado, porque eles se anulam na hora que eu passo de um lado para o outro. Posso cortar um com esse 1, porque eles vão se anular. Na hora que eu passar de um lado para o outro, um vai ficar positivo, o outro vai ficar negativo. E o que sobrou, então? Do lado de cá sobrou 2x mais 4, e do outro lado ficou menos 2x mais 16. Então, eu vou passar x tudo para um lado, vou passar esse x para cá, e esse 4 eu vou passar para lá. Então, vai ficar assim, ó, 2x mais 2x, e esse 4 fica menos 4 mais 16. Então, somando aqui dá 4x,
E aqui 16 menos 4 dá 12. E aqui vai ficar o quê? 12 dividido para 4 vai dar exatamente o 3. Então, chegamos aí na resposta que eu queria. Então, a coordenada de P, né, que era x e 0, passa a ser o quê? 3 e 0. É a coordenada que eu queria, tá? Vamos para o próximo. O próximo exercício é o exercício 10. Então, aqui ele está dizendo o seguinte: a abscissa do ponto P é menos 6. Então, ele está dizendo o seguinte, que a abscissa, lembrando que a abscissa é o valor de x. Se é abscissa, é porque, de novo, ó, no plano cartesiano tem o eixo x e o eixo y. Se ele está falando que é abscissa, é porque esse ponto P, ele vai estar, ó, ele vai ter um ponto aqui. No caso, ele não vai ficar de lá de cá, ele vai ficar aqui, ó. É como se fosse assim, ó, que esse ponto P, ele vai ter uma abscissa, ou seja, um valor aqui para x é x, e um valor aqui que eu não sei, que eu estou chamando de y, tá? Por isso que essa coordenada de P é menos 6 e y. A abscissa vale menos 6 e o y é que eu não sabia. Sua distância ao ponto Q é a raiz de 74. Então, vamos lá, vamos calcular essas coordenadas. Então, aqui, ó, eu sei que a distância de PQ já tenho aqui, ó, é a raiz de 74. Então, vamos calcular aqui, ó, menos 6, subtrair o x, menos 1. Então, menos 6 menos 1 está aqui, e eleva ao quadrado. E agora eu vou pegar o y, ó, y menos 3, tá? Y menos 3 está aqui, e eleva ao quadrado. E a distância de PQ, ele já me deu, é a raiz de 74, tá? Aí o que eu posso fazer com essa raiz? Eu posso cancelar, certo? Aí, ó, até cancelei aqui. Por quê? Porque eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Então, sobrou isso aqui. Menos 6 menos 1 dá menos 7 ao quadrado, e esse aqui eu repeti. E a gente sabe que menos 7 ao quadrado é 49, e y menos 3, eu vou fazer a mesma distributiva que eu fiz aqui nesse exercício. Cheguei nesse resultado aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Como aqui tem y ao quadrado, eu vou igualar tudo a zero. Então, olha só, eu somei 49 mais 9, então eu somei esses dois carinhas aqui, certo? Deu 58. E agora eu vou passar esse 74 para o outro lado. O 74 está positivo, na hora que eu passo ele para cá, ele vem o quê? Negativo. Então, subtraindo aqui, ó, dá 16. Então, ficou y quadrado menos 6 menos 16. Pronto. Cheguei aqui no famoso Bhaskara, né? Então, vamos lá, vamos calcular esse Bhaskara. Então, calculando o Bhaskara. Lembrando, né, que Bhaskara é delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aqui, ó, o a vale 1, o b vale menos 6 e o c vai valer menos 16. Então, substituindo lá, ó, b ao quadrado, tá aqui, ó, b ao quadrado, depois vem o valor do a, que é 1, depois vem o valor do c, que é menos 16, certo? Então, calculando, a gente chega à conclusão que 6, menos 6 ao quadrado é 36, e 4 vezes 16 vai dar mais 64. Somando, chega à conclusão que o delta é 100, ok? A segunda parte, né, do delta é essa aqui. Vamos lembrar, ó, y, deixa eu arrumar isso aqui direito. O delta é o quê? Y igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, o b é menos 6, tá aqui, ó. Então, menos 6 menos a fórmula. Então, fica menos 6, tá aqui. Raiz de delta, delta é 100, tá aqui. E 2 vezes a, o a é 1, 2 vezes 1. Então, conclusão que a gente chega o seguinte, que menos com menos vai dar mais, raiz de 100 é 10, então aqui eu vou tirar dois valores. O primeiro valor que eu vou tirar é o y', é 6 mais 10, 6 mais 10 é 16, dividido por 2 vai dar 8, e 6 menos 10, aqui vai dar menos 4, dividido para 2 dá menos 2. Pronto, cheguei em duas respostas. A resposta menos 2 e 8. É o que a gente queria chegar. Ok? Um exercício que envolve Bhaskara, bem bacana. Bom, então olha só, para a gente finalizar, a gente tem aqui então o exercício número 12, certo? O exercício 12 diz o seguinte: mostre que um triângulo
com o vértice A, B e C é isósceles. Bom, então o que eu tenho que fazer? Calcular as distâncias, né, de AB. Então, calculando a distância de AB, subtraindo o x, subtraindo os y, nós vamos chegar à conclusão que vai dar raiz de 58. Vamos calcular a distância de AC, tá? Chegamos à conclusão que também vai dar raiz de 58. E a distância de BC, né? Então, quando a gente calcula usando a regrinha, vai dar 6. Então, olha só, é como se fosse assim, ó, temos um triângulo, eu calculei essa distância de A até B, deu raiz de 58. Essa distância de A até C também deu raiz de 58, então prova que esses dois lados são iguais. Então, ele vai dar o quê? Um triângulo isósceles. E a gente tem aqui a base que vale 6, né? Que eu encontrei aqui também, certo? E ele perguntou qual é o perímetro. O perímetro é somar tudo. Então, o perímetro vai dar isso. Por quê? Eu vou somar raiz de 58 mais raiz de 58 mais 6. Quando eu somo essas duas raízes, eu chego nessa resposta. 2 raiz de 58 mais 6, que é o que ele quis como resposta, como perímetro, ok? Ok, pessoal? Espero ter ajudado, né? Próxima aula nossa vai ser a sexta aula online, tá? E, de praxe, eu agradeço a presença de vocês, preste atenção na correção e verifique se você acertou aí no seu caderno. Um abraço.